Bem, vejo que esse trabalho já está bastante adiantado, ó, tá? Lógico que ainda faltam muitos detalhes ainda, eu vou ainda cuidar dessas partes a partir do momento em que começar o acabamento, né? Por enquanto tá borrões, coisas assim, mas é interessante já de observarmos como tudo isso se desenvolve, né? Bem, esse trabalho aqui eu estou buscando produzir uma relação entre. É lógico que ele está, como eu disse para vocês nos outros trabalhos, ele está imbuído de um pensamento surrealista e abstracionista. Então, eu tento fazer uma junção entre os dois para construir o discurso da minha pintura, tá? Eu já falei também que as formas geométricas elas são formas dadas, quer dizer, elas são ditas, já estão prontas. Eu só não vou saber a proposição de cada uma delas, o tamanho, sabe? Mas a forma todos nós conhecemos, o que é uma forma circular, tá? O que é uma forma triangular, um triângulo, né? E assim a gente vai trabalhando exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui nessa área aqui, ó, algo acontecendo. Existe formas, eu usei imagens expressivas, né? Existem formas orgânicas aqui. Elas estão tentando coexistir nesse espaço. E elas parecem que estão passando por um processo de caos para organicidade. Elas ganharam uma organização à medida que o quadro vai acontecendo. Essas formas orgânicas que estão a formar-se, elas não estão precisas, nós podemos ver que não há como eu ditar o que isso aqui, em termos de imagem, daquilo que nós vivemos e aquilo que nós já vimos para poder dizer isso é isto. Não tem como usar a mimesis nessa questão aqui para uma imagem vivida, experimentada. Não há uma imagem experimentada aqui, ela está um caos, ela aconteceu. Aqui, essa imagem do caos começou a ganhar forma, do orgânico para a forma geométrica. Vejam as formas circulares, né? Esse caos está, na verdade, ganhando forma, está ganhando uma organização. Ele está se delineando, ele está se permitindo formar-se. Vejam também que não é só uma forma orgânica ou uma forma geométrica, uma orgânica que se formou em uma forma geométrica. Vejam só aqui também, para poder construir o quadro. Mas eu entro para o figurativo. Eu entro para um figurativo que está abandonando a sua forma ou está aderindo a algo, a essa forma imprecisa. Ele está obedecendo e desobedecendo ao mesmo tempo a sua forma. É nesse sentido, quando a gente pensa o surrealismo, ele está nele, está imbuído do surrealismo quando nós pensamos exatamente essa questão. Quando as formas elas começam a desobedecer à regra do real para entrar para um patamar onírico, de sonho, né? Então, é nesse ponto que eu vou construir as formas reais, tá? Que estão em um espaço de luta, passando por um e outro elemento. Quer dizer, quem vai vencer nesse caos? Aqui é uma disputa de espaço no espaço pictórico. Quem é que vai se permitir ou quem é que vai manter a sua rigidez? Quer dizer, quem é que vai manter a sua real existência, né? Parece que o caos conseguiu ou se permitiu ganhar uma forma. Então, essa forma orgânica ela pode ganhar forma real, forma geométrica. Ao mesmo tempo que essa forma geométrica ela está lutando contra si e contra os outros para coexistir. Veja que formas geométricas elas podem obedecer de acordo com retas para virar uma forma, elas não vão ficar orgânicas como uma forma
essa forma real aqui, ela pode se tornar orgânica, uma forma geométrica pode se tornar orgânica, à medida do possível em que eu posso usar ainda regras da geometria para construir então isso aqui. Aí ela ganha uma forma, ela na verdade dá a sensação de que aderiu ao outro elemento que está perto dela. Não que a forma geométrica ela é orgânica. Isso é uma luta nesse espaço aqui para se permitir, por exemplo. Será que ela pode se tornar orgânica a partir do momento em que ela cede a outros elementos do espaço pictórico? E quem é que coexiste aqui? Quem é que vai conseguir? Quem é que se encaixa e não se permite coexistir? Ou não permite que o outro ocupe o seu espaço? Que é o caso dessa forma geométrica orgânica, que eu chamo, que encontrou-se com essa outra forma geométrica rígida, em que ela não aderiu. Nenhuma nem outra se permitiu roubar o seu espaço. Então, é nesse ponto que vai acontecer a mesma coisa aqui, quando a forma geométrica e orgânica não vai permitir se roubar o espaço dela. Tampouco a forma geométrica vai permitir com que ela faça isso. Quando isso pode acontecer na forma geométrica, né? Quando que eu posso transformar ela a um olhar orgânico, né? Quando eu obedeço às regras da própria forma geométrica e não das formas orgânicas, que são imprecisas. Elas são imprecisas, mas elas se permitem receber forma. Elas podem receber uma determinada forma a partir da construção de uma poética com as cores, né? E isso se dá nessa organicidade, esse movimento que está aqui entrelaçado entre as cores, vai dar uma sensação de movimento na pintura. Quer dizer, elas estão se formando, elas vão virar algo, elas estão virando algo, né? Então, esse trabalho aqui, eu busco realmente fazer uma questão da forma orgânica, a forma orgânica aqui, e essas formas orgânicas eu vou privilegiá-las, buscando construir formas geométricas. Essas formas geométricas vão ou não aderir. Ó. Isso aqui é uma outra forma geométrica que ainda é o projeto. Ó. Que vão ou não aderir ao espaço. Vão ou não aderir às formas que estão ao redor. E a mesma coisa com a imagem real, que vai se permitir entrelaçar-se nesta poética de orgânico e real para construir a poética toda do quadro, né? Que vai ainda acontecer, ainda está num processo, né? Essa construção dessa ideia de embate entre os dois faz, na verdade, esse caos, essa briga de existência de formas que são imprecisas e precisas, orgânicas e inorgânicas, formas reais e irreais, abstratas ou figurativas, geométricas. Esse caos, essa luta, esse embate, essa subversão entre essas formas vai construir a poética dessa pintura aqui. Ela será a ferramenta, mas o material principal para a construção desses elementos serão as cores. São as cores que vão causar não só a maleabilidade das imagens figurativas ou abstratas, orgânicas ou geométricas, mas elas vão também trabalhar esse caos quando há uma luta entre cores que vão tentando se coexistir. Em um momento elas ficam sozinhas, em um momento elas se poetizam entre si e brigam para existir no próprio espaço. Elas lutam para existir. O mesmo que está acontecendo na forma geométrica vai acontecer na forma orgânica. Quem vai ganhar o seu espaço? Quem terá mais força para ganhar a força no espaço pictórico? Quem é que vai conseguir ter mais força para conseguir sobrepujar, subverter a outra cor? Há um caos aqui. Elas estão lutando no espaço para coexistir, ou existir sozinha ou coexistir. Então, é um trabalho, é lógico que dá muito trabalho fazer isso aqui, mas leva alguns dias para poder construir tudo isso. Mas essa é a poética desse quadro aqui, que eu queria que vocês pudessem ver como que se constrói, né, um trabalho de pintura. A pintura não é só simplesmente aconteceu, ela tem um pensamento, um esforço mental para ela acontecer. Nesse caso, o esforço mental foram exatamente essas ferramentas que eu expliquei para vocês aqui.